Salve, salve, torcida vascaína! Voltamos aqui com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, vamos aí falar das notícias de hoje, né? Começando a semana, Vasco pode ter aí o retorno de um zagueiro que passou aí pelo nosso clube. Também vamos falar sobre o empresário Fábio Cordella, falando a respeito aí das contratações e principalmente do Balotelli. Também vamos falar sobre o nosso último reforço contratado, Martim Benítez, e também aí o Antônio Lopes falando que ainda não chegou nenhuma proposta para o garoto Thales Magno. Bom, pessoal, já peço para você deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal, só clicar aqui no inscreva-se, dá essa força aí para o nosso canal continuar crescendo, compartilha aí com a sua galera, traz mais vascaínos aqui para o nosso canal, muito importante mesmo. Eu peço para você aqui ativar o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados. E lembrando que hoje tem salve aí para a galera que está sempre ligada aqui. Fiquem aí até o final, vai que você vai aparecer no salve de hoje. Bom, pessoal, o Antônio Lopes foi perguntado aí sobre se tinha chegado algum tipo de proposta aí para o garoto Thales Magno. Essa semana que foi especulado aí uma proposta do Benfica de cerca de 1 milhão de euros para ter preferência na contratação do garoto, e também se especulou o Sevilha aí tendo interesse no jogador. O Antônio Lopes disse que ainda não chegou nenhuma proposta para o jogador. Ele sabe que o Vasco precisa sim vender o jogador aí, porque é um ativo do clube e o Vasco precisa fechar as contas aí no final do ano. A gente vem falando disso aqui em vários vídeos aqui do nosso canal e infelizmente o Vasco, assim que chegar uma proposta para o garoto Thales Magno, deve vender sim ele aí, pessoal. Vamos esperar ver se o Benfica vai intensificar realmente esse interesse ou se algum outro clube vai chegar aí bancando a contratação do garoto Thales Magno, que teve aquela infelicidade de se contundir aí no Carnaval e que tirou muito aí o interesse de alguns clubes em cima desse jogador, e também por conta da infelicidade aí da pandemia que acabou aí praticamente com os campeonatos no mundo inteiro de futebol. Bom, pessoal, nosso último reforço contratado, o Martim Benítez, falou sobre por que ele veio jogar no Vasco. O jogador disse que estava muito insatisfeito lá no Independiente e disse que o fato que foi relevante para sua saída lá do clube da Argentina foi numa partida contra o Fortaleza, no qual ele foi muito vaiado pelo torcedor do Independiente, e ele decidiu sair lá do clube argentino, viu que realmente não tinha mais condições, que o seu ciclo tinha chegado ao final lá no clube argentino. O jogador que foi campeão aí da Sul-Americana em cima do nosso maior rival, também foi campeão da Copa Suruga lá no Japão, também foi um dos grandes destaques aí por muito tempo do Independiente, era o camisa 10 do clube, despertou interesse de vários outros clubes antes de vir fechar com o Vasco. Foi muito bom aí para o jogador ter fechado com o Vasco, como eu trouxe aqui algumas semanas atrás, alguns dias atrás. Ele falou que está louco para voltar a jogar futebol, vestir a camisa do Vasco, porque ele pouco ainda fez, né, pessoal? Jogou somente 2 partidas aí contra o Fluminense e contra o Goiás pela Copa do Brasil. E torcendo para que o Martim Benítez tenha um grande sucesso com a camisa do Vasco, que ele consiga ter novos ares realmente no Vasco, né, pessoal? Porque ele saiu do clube lá da Argentina insatisfeito e deve estar louco aí para mostrar o seu valor com a camisa do Vascão. Torcemos para que ele arrebente aí e ajude o Vasco nessa temporada e também nas seguintes aí. Infelizmente o jogador só está somente emprestado ao Vasco. Quem sabe aí no final do seu contrato o Vasco queira comprar o jogador, né? Acho difícil pela grana que a gente não tem, né, pessoal? O Vasco não tem como contratar jogadores, somente pegar emprestados ou pegar jogadores aí em finais de contrato. Vamos esperar ver se o Martim Benítez vai fazer um belo papel com o Vasco assim que voltar as partidas. A gente torce aqui, reza todos os dias para que voltem o futebol aqui no Brasil, que o Vasco melhore a sua postura também com o Ramon Menezes e com os jogadores aí que vieram para essa temporada, né, o Germancano e o Martim Benítez. Bom, pessoal, o zagueiro Oswaldo Henriques, que recém saiu do Vasco aí no final do ano passado, pode retornar ao nosso clube. O jogador tem várias pendências aí com o clube não paga o jogador desde novembro do ano passado, deve 13º para o jogador, FGTS, e também o mês aí de dezembro atrasado. Não pagou o jogador como fez com os jogadores desse elenco atual aí do Vasco. O jogador pode retornar ao Vasco devido a essa dívida. Ele quer voltar para o Vasco. Oswaldo Henriques, ele nunca teve intenção de sair do Vasco. Ele era um dos pilares aí na nossa zaga no ano passado, né, pessoal? Fez uma boa zaga ali com o Leandro Castan. Felizmente teve alguns erros, né, pessoal? Aquele gol bizarro contra o Goiás, mas ele também fez um golzinho aí importante contra o CSA lá no Alagoas,
quando o Vasco venceu por 3-0 o CSA. E pode ser que agora ele tenha esse retorno aí ao Vasco por conta de dívidas do Vasco com ele, pessoal. Na minha opinião, o Oswaldo Henrique é bem melhor do que o Weller. Se ele tivesse continuado aí titular do Vasco e continuado no Vasco, talvez a zaga teria um pouco mais de consistência, apesar de que a zaga do Vasco não estava tão mal assim com o Abel Braga. O problema do Vasco, ele era do meio para frente, que não conseguia criar nada, não conseguia fazer gols, não conseguia fazer nada, pessoal. Infelizmente o Vasco apostou errado naquele momento no treinador, né, no Abel Braga, e agora com o Ramon Menezes, esperamos que esse time jogue muito mais bola e quem sabe aí o Oswaldo Henrique volte ao Vasco, porque temos somente aí o Weller, os garotos da base e o Breno que vive machucado. Eu acho que seria interessante o Vasco trazer um outro zagueiro, pode ser o Henrique ou pode ser qualquer outro zagueiro aí um pouco mais qualificado. Como eu falei, o Henrique pode estar bem mais próximo por conta da dívida do Vasco com ele. Bom, pessoal, e para fechar, vamos falar aí do empresário Fábio Cordella. Ele que fez uma live aí junto com o Fábio Azevedo, jornalista aí que por sinal é vascaíno, pessoal. O Fábio Cordella falou do interesse aí do Vasco, do Levinciano, para contratar o Balotelli. Ele disse que é uma baita oportunidade aí para ambos tentar trazer o Balotelli, um jogador muito interessante e que pode ter aí o seu contrato rescindido com o Brescia, caso o Brescia seja rebaixado lá na Itália. Essa cláusula a gente ainda não sabia, não foi revelado ainda em nenhum momento e o Fábio Cordella falou sobre isso. Vamos acompanhar aí no vídeo, na live que ele fez aí com o Fábio Azevedo. Balotelli es un jugador que tiene un contrato con Brescia. Con Brescia. Sí. Y no es un contrato pequeño, es un contrato importante. Hay, gracias a Dios, una oportunidad que si Balotelli, que está en Brescia no se queda en primera división, este contrato se puede terminar. Existe essa cláusula, se o Brescia for rebaixado, que pode terminar o contrato? Claro que sí. Claro que sí. Porque todo el mundo sabe quién es Balotelli jugador, quién es Balotelli como persona. No somos todos iguales, ¿no? Entonces, sí, hay gente diferente, hay gente que actúa en una forma, pero Balotelli tiene 29 años. Yo creo que ya encontró su dimensión. Ya ha dicho, he cometido alguna tontería, sí, ahora soy grande, toca estar grande. Cuando Levinciano ha dicho que el objetivo suyo es Balotelli, Giovinco, otros jugadores, es porque de verdad hay esta posibilidad de traerlo a estos jugadores. Porque, hablando de Balotelli, Balotelli quiere jugar en Vasco. Quiere. Pero Balotelli es un poco más difícil del otro jugador, ¿no? Porque en el otro jugador estamos haciendo esta cláusula, podemos hacerla, con Balotelli todavía no podemos hacerla por otras razones. Pero ya estamos hablando del número, haciendo, ¿cómo decir? Alguna propuesta de contrato, hablando entre nosotros, entre los abogados. Esto para mí significa que es jugador que está interesado, si casi Brescia baja, le ven gana, Balotelli podía ser una oportunidad verdadera. Todo el mundo ha escrito que Balotelli ya está fechado. Puede ser, porque si Leven era presidente, todo era más rápido e podia ser fechado, por que não? Pois é, pessoal, a situação aí é bem simples, né? O Levinciano for candidato e foi eleito presidente do Vasco, pode ser que o Balotelli seja aí o reforço do Vasco, um dos primeiros reforços aí da gestão Levinciano. Vamos esperar. Muitos torcedores do Vasco confiam aí, estão passando a confiar no Levinciano, muitos estão com o pé atrás, até mesmo jornalistas criticam aí a atitude do Levinciano. O jornalista aí da ESPN, Mauro César, criticou muito mesmo o Levinciano e diz que se ele fizer o que ele está prometendo para o Vasco, ele pode ser dono do mundo, pessoal. Coisa que ele está pretendendo fazer no Vasco é coisas fora aí do padrão e fora aí da realidade do Vasco. Vamos esperar ver se realmente o Levinciano vai fazer isso. Eu torço para que isso dê certo, obviamente. Pode me xingar aí à vontade, eu torço sim para que o Levinciano
faça isso que ele está prometendo, ou também outro candidato, se for o Júlio Brandt, Fred Lopes, menos o Campelo, que o Campelo, esse aí não ganha a eleição nem aí de síndico do prédio dele. Eu sempre que o presidente eleito coloque o Vasco nos trilhos e traga os títulos aí novamente. O que nos resta agora é somente esperar as eleições e ver como que vai ser a próxima gestão aí de 2021. Bom, pessoal, é isso aí. Agora é a parte que eu mando salve pra galera que tá sempre ligada aqui. Mas antes, comenta aqui embaixo o que você acha aí desse projeto do Leva esse ano, se você acredita que isso vai acontecer. Também falei sobre o Martim Benítez, que quis vir vestir a camisa do Vasco por problemas lá no seu ex-clube. Também fala sobre o Thales Magno, que ainda não chegou nenhuma proposta pro garoto. E também aí a volta do Oswaldo Henriques, se você contrataria ele novamente para o Vascão. Bom, pessoal, e hoje eu quero mandar um abraço aí pro José Augusto, lá no Rio de Janeiro, o Lucas em Natal, no Rio Grande do Norte, muito obrigado, o Cris em Curitiba, no Paraná, muito obrigado, um abraço pro João Gomes, em Sítio Novo, no Maranhão, o Valdeilson em Abatetuba, no Pará, muito obrigado, o Vitor Cauã em Salvador, na Bahia, o Soniel Lopes em Areia Branca, no Alagoas, abraço também pro Wilson Barbosa, lá no Tocantins, e o Júnior Santos em Ilhéus, na Bahia. Muito obrigado a todos vocês, saudações vascaínas a todos e ótima semana aí a todos nós, tamo junto, Vascão!